Ricardo Nunes, nós queremos saber, cadê as pessoas da Cracolândia? Incrivelmente, a partir de segunda-feira, a gente chega para acompanhar o fluxo e não encontrou absolutamente ninguém. Né? Porque a gente sabe que tem uma violência extremada acontecendo por parte da segurança pública e que hoje o serviço de assistência e saúde não está conseguindo mais encontrar as pessoas. Cadê as pessoas? Eu, como usuário, já me agrediram, no caso. Não deixam a gente ficar lá no centro. Então, onde nós vamos? Por isso que amanhã a gente está chamando uma grande plenária para todo mundo que tem acompanhado as diversas emoções e violências aqui no centro da cidade de São Paulo, para nos encontrar às 10 horas da manhã na Rua dos Protestantes, na altura do número 37. Todo mundo junto para a gente somar nessa luta. A exemplo do que aconteceu no Moinho hoje, a gente percebe que só a luta coletiva... Gente, primeiro, assim, é impossível segurar o riso quando o cara começa o discurso dele, como usuário de crack, tipo assim... Colocar o cara de porta-voz, assim, ele é viciado em crack. Ele já não tem a capacidade, a consciência de responder pelos próprios atos. Ele tá absolutamente tomado pela droga. Tudo que ele puder fazer pra continuar usando a droga, é um vício, assim. O vício do crack não é coisa simples, não é coisa fácil, né? O cara tá, assim, ele realmente perde a maior parte de tomar decisões por conta própria. E aí, utiliza esse cara como porta-voz de não deixa a gente ficar no centro, a gente vai ficar onde? E aí eu digo pra vocês, principalmente pra quem não é da cidade de São Paulo e não sabe disso, os abrigos sempre tem vaga sobrando. Não existe fila com abrigos abarrotados com moradores de rua ou usuários de droga ou de álcool querendo ir para esses abrigos. E por quê? Principalmente para usuários de droga, para viciados de todo tipo, não interessa ir para abrigo. Você fala, pô, tem cama, tem comida, tem roupa, tem objetos de higiene, tem o encaminhamento de assistência social. Por que não ir no abrigo e escolher morar na rua? Por uma razão muito simples, dentro do abrigo você não pode usar droga, dentro do abrigo você não pode beber. E aí fala, onde é que a gente vai ficar? Meu amigo, usando crack, realmente não pode ficar em lugar nenhum, você tem que ficar e ir pro abrigo e não usar. É isso. Ou você quer, claro, aquela política defendida pela esquerda de uso de droga em ambientes controlados, inclusive com seringas sendo concedidas pelo próprio governo para você injetar droga, como o Suplicy e outros petistas e psolistas defendem. Sim, infelizmente, amigo. E sabe o que é engraçado também? A esquerda que tanto fala contra privatização, na hora de privatizar o espaço público, pro sujeito tomar como seu território, aí tudo bem, aí não tem problema. Ricardo Nunes, cadê as pessoas que a gente precisa cuidar e não bater? Eu fico imaginando quantas vezes eles ficaram ensaiando pra falar essa frase e ainda no final ainda sai tudo descoordenado, pra passar essa vergonha em rede social. Mas enfim, tem mais. Esse foi só o primeiro, tem mais, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Quem não poderia faltar, claro, Padre Júlio Lancelotti. Vamos lá, sujeito que é a grande referência religiosa da esquerda, né? Diante de todo esse mistério de que todos desapareceram na área chamada Cracolândia e naquela área da Luz, eles estão ficando espalhados pela cidade. Dizer que todos estão em clínicas ou que foram para um lado ou para o outro, não é verdade. O bonito é a autoridade assumir e dizer a verdade. Você estava onde, meu irmão? Eu estava na Cracolândia. Na Cracolândia. Isso. E por que você saiu de lá? Saí de lá por causa da opressão da polícia. A polícia vive batendo na gente, manda a gente para um canto de outro e agora eles estão pegando e ameaçando a gente de morte. Ameaçando de morte? Sim. E estão espalhando pela cidade? Estão espalhando pela cidade. Foi oferecido clínica para você? Para mim não, até agora não. E trabalho foi oferecido para você? Também não. E qual é a opressão que eles têm feito com você? Eles batem na gente, jogam spray de pimenta, ameaçam a gente de... Vamos lá, o primeiro ponto. Quem acredita na conversa fiada de que não teve oferta de trabalho, de que não teve oferta de clínica? Gente, qualquer um que já esteve na Cracolândia, que conhece a Cracolândia, que convive com a Cracolândia há anos, como nós que moramos em São Paulo, sabe que a maioria esmagadora dos usuários não quer saber de ir para uma clínica, não quer saber de ter trabalho. Eu mesmo ajudo com emendas parlamentares o Hospital do Bairral, o maior hospital psiquiátrico da América Latina. Inclusive tem vídeo aqui do canal para vocês. É uma clínica que atende desde a elite brasileira, dos ricões, dos famosos, dos atores globais, né, que se envolvem com drogas, até usuários da Cracolândia que são encaminhados pela Prefeitura de São Paulo. E é um ambiente assim, você olha, você não imagina que aquilo é uma clínica, que aquilo é um hospital, você pensa que é um resort. É quadra, piscina, gramado, é o ambiente mais agradável possível para o bem-estar do tratamento dos usuários, e que quem não topa ir por causa da fragilidade que a gente tem em relação à internação compulsória, né, em relação primeiro à legislação que respalda a internação compulsória e segundo também da própria falta de ação para internar compulsoriamente, de resistências por parte do judiciário e do Ministério Público, são assim, poucos os usuários, pouquíssimos aqueles que voluntariamente topam ir para um tratamento por uma clínica,
pública. Para emprego, pior ainda. Pior ainda. Assim, há milhares e milhares de vídeos, não só em São Paulo, mas no Brasil, de prefeitos, secretários de assistência social, secretários de saúde, secretários de habitação, oferecendo emprego para usuário de droga com um salário e eles negando abertamente. Vocês realmente acham que o sujeito não teve uma oferta de emprego e se tivesse ele iria aceitar? Não teve uma oferta de ir para clínica e se tivesse ele ia aceitar? É óbvio que não. Mas tá lá o padre Júlio Lancelotti defendendo a perpetuação da Cracolândia. Mas enfim, ainda bem que nós estamos começando a ter algumas medidas efetivas em relação à Cracolândia. Espero que isso avance, espero que isso continue. E para fechar, eles falam muito, né, sobre violência, repressão, opressão policial. Primeiro que não tem nenhum registro, nenhuma imagem dessas ameaças de morte ou dessas torturas que eles relatam que tem acontecido na Cracolândia, né? Então, aliás, para vocês esquerdistas garantistas, né, sobre você ser muito cauteloso em fazer as acusações e você colocar uma coisa básica, que é apresentar as provas da acusação que você está fazendo, e isso para atacar os seus adversários políticos não serve. Estado de direito, direito de defesa e ônus da prova para quem acusa não existe para isso. Ah, não, é isso, estão acusando, destruindo a imagem da PM, destruindo a imagem do governador, do prefeito, e a gente não precisa apresentar prova nenhuma disso. E o outro ponto é, cadê a preocupação com o porteiro que teve o seu rosto esfaqueado por um usuário de crack? Cadê a preocupação com mulheres que são puxadas e violentadas por usuários de droga? Cadê a preocupação com um sujeito que, muitas vezes não conhecendo a cidade de São Paulo, acaba no meio da Cracolândia com a sua família, mulher, filhos dentro do carro, no meio do fluxo? Aí não tem preocupação, né? Aí é dançar o funkzinho com o Suplicy.